Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como tema Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Hoje nós vamos aqui abordar o ponto de vista do escritor aos Hebreus, quando ele trata acerca de que Josué não pôde dar o descanso prometido de acordo com o propósito da salvação ao povo de Deus. Foi um descanso momentâneo, foi um descanso entre aspas, porque apesar de entrar na terra prometida, nunca descansaram, sempre guerrearam para tomar posse das cidades e sempre aquela luta. E foi um descanso, uma conquista momentânea. E o escritor aos Hebreus vem falando que o Senhor Jesus, ele, quando a pessoa que crê no Senhor Jesus decide permanecer na presença do Senhor Jesus, a pessoa já recebe o descanso eterno, já descansa no Senhor. Nós vamos aprender aqui que o descanso prometido por Deus, ele se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus e não na pessoa de Josué. Por que o escritor aos Hebreus menciona a pessoa de Josué? Porque os irmãos naquela época estavam se desviando do caminho do Evangelho, que estava em Jesus Cristo por meio dos apóstolos e os discípulos, e voltando a confiar nas leis cerimoniais de Moisés e também aquela honra que se dava, aquela honra extrema. É claro que devemos honrar, mas no sentido de seguir cegamente, eles davam aquela honra extrema numa obediência cega aos patriarcas do Antigo Testamento. E dentre eles, o escritor aos Hebreus vai abordando e aborda aqui Josué. Então ele diz que não foi Josué que deu o repouso prometido pelo Senhor, mas esse repouso está no Senhor Jesus. Ele tenta mostrar isso. Mas, se você for fazer uma análise no capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6, o escritor aos Hebreus ele está aqui advertindo grandemente acerca do risco de não entrar nesse repouso. O risco de endurecer o coração, o risco de ser incrédulo, o risco de não obedecer aos líderes que Deus levanta, o risco de não acreditar na mensagem do Senhor Jesus, o risco que a pessoa corre se abandonar ao Senhor Jesus. É tanto que no capítulo 6 ele mesmo aborda ali situações onde ele diz que as pessoas voltam a crucificar Cristo, expor Cristo ao ridículo, e chega ao ponto de dizer, quando ocorre a rebelião aberta, que é a blasfêmia, chega ao ponto de dizer que tem pessoas que é impossível serem iluminadas novamente para arrependimento. Aqueles que abandonam. E ele censura, o escritor aos Hebreus, pode estudar em casa, capítulo 4, 5, 6, você vai ver. Ele censura grandemente os irmãos hebreus, dizendo que eles já deveriam ser mestres pelo entendimento, pelo tempo que conhecia o Evangelho. Ele não estava se dirigindo a pessoas que não tinham ouvido falar do Evangelho. Nesse texto ele se refere dizendo que eles deveriam ser mestres já pelo tempo que eles conheciam o Senhor, mas necessitava de ser alimentados com alimento líquido, um leite espiritual e não com alimento sólido. Então ele adverte, ele exorta com seriedade, ele chama o ânimo com seriedade e mostra com clareza os sérios riscos que uma pessoa tem quando abandona Jesus Cristo, quando endurece o coração e não acredita. Até aqui no início eu gosto aqui do comentário que essa Bíblia Pentecostal atrás, o rodapé, em Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz aqui que essa expressão pareça que algum de vós, ela é dita à luz da possibilidade terrível de sofrer o juízo de Deus. E o escritor aos Hebreus vem dizendo, olha, temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ele usa essa expressão à luz do juízo terrível que alguém pode sofrer se rejeitar o Senhor Jesus. Então ele é muito claro nas advertências aqui. Então fica para nós aqui as grandes lições de crermos, acreditarmos no Senhor Jesus e não endurecer o coração, não se tornar incrédulo. Nós vamos ver aqui que muitas pessoas se tornaram incrédulas na época, não entraram na terra prometida.
ficaram para o lado de fora, teve 2,5 tribos, tá? São aproximadamente mais de 100 mil pessoas, que na verdade eram soldados. Só os soldados da tribo de Gade, da tribo de Rubem, e também parte da tribo de Manassés, só os soldados dava mais de 100 mil pessoas. Os soldados foram com as demais tribos conquistar Canaã, e eles acertaram com Josué, dizendo, olha, os guerreiros vão ajudar vocês, mas as nossas tribos não vão passar o Jordão. Nós vamos ficar aqui na parte leste do Jordão, e hoje até perderam essas terras. Hoje, o que era da tribo de Gade e da tribo de Rubem, hoje pertence à Jordânia e à Síria. Perderam tudo. Então eles disseram, nós não vamos, nossas famílias vão ficar aqui, antes do Jordão, e nós vamos com os soldados aí, só os soldados, para vocês terem uma ideia, já passava de 100 mil pessoas. Foram com os soldados lá, muita gente não quis nem passar o Jordão, não entraram na Terra Prometida. Então nós vamos ver aqui o porquê. O porquê. Foram incrédulos, não quiseram obedecer. E aí o escritor aos Hebreus vem dizendo que isso tudo aqui reflete a entrada no céu, a entrada no paraíso. Porque o repouso aqui fala do céu. A perseverança na fé exige que continuemos a nos aproximar de Deus por meio de Cristo com sincera resolução. Vamos lá então, a lição tem 3 partes. A leitura bíblica em classe está baseada em Hebreus 4, do 1 ao 13. Texto áureo, Hebreus 4, 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Note que desde o versículo 1, já até lá no versículo 11, ele ainda está chamando a atenção para aquelas pessoas que eram incrédulas e desobedientes. É bom que os irmãos orientem, porque nós sabemos que o nível de pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor no meio evangélico é elevadíssimo. É elevadíssimo. Já se ouve dizer por aí, no meio de outros segmentos, que os evangélicos são excelentes obstetras, mas péssimos pediatras. Trazemos muitas vidas muitas pessoas para a luz, para a vida com Cristo, mas cuidamos dessas pessoas como crianças espirituais muito pouco. E aí então nós sabemos que o índice de pessoas que se desviam é elevadíssimo no meio evangélico. Então é bom orientar os irmãos para a gente perseverar, para ficar firme, confiando no Evangelho, confiando nos líderes que Deus levanta, instruindo na palavra, para que não haja esse grande e elevado número de pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor. Claro que a culpa não é dos membros que estão firmes no caminho, mas nós temos que contribuir para que eles permaneçam, ensinando, incentivando, orientando, advertindo, nos estimulando, para que as pessoas possam entender, se fortalecer e permanecer nos caminhos do Senhor. Vamos lá? A primeira parte da lição nos diz, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Nós vamos analisar aqui a mensagem superior do Senhor Jesus em relação a Josué, a mensagem dele. Lembrando que Josué é uma figura do Senhor Jesus. O próprio nome Josué e Jesus tem o mesmo significado no original, Salvador. Então ele é uma figura de Cristo. Só que o próprio escritor aos Hebreus diz que a mensagem que eles ouviram na época não foi misturada com fé. Então eles tiveram muita dificuldade para entender que no mundo antigo a obediência deles não era misturada com fé. E por que eles não tinham essa fé que nós temos hoje? Porque o próprio Senhor Jesus disse que naquele período o Espírito, Jesus usa uma expressão assim, o Pai não lhes dá hoje o Espírito sob medida. Então ele deixa claro que antes do Espírito Santo, antes de Cristo aparecer, antes de vir a graça, o Espírito Santo era dado por medida. Há 3 categorias de homens no Antigo Testamento. Aos governantes, que poderiam ser reis ou juízes, aos sacerdotes e aos profetas. Mas o restante do povo, eles não recebiam a atuação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e, por que não dizer, a habitação do Espírito Santo, que é o que nós temos hoje. Hoje o Espírito veio para habitar entre nós, em nós. No mundo antigo, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele usava algumas poucas pessoas e ainda depois de usar, se retirava.
Então a obediência deles não foi misturada com fé, porque eles não tinham a habitação permanente do Espírito Santo no mundo antigo. Era sob medida a poucas pessoas. Agora, se eles, mesmo com essa dificuldade, não foram poupados por serem incrédulos, agora imagina hoje, que temos a habitação do Espírito Santo, o próprio Filho de Deus vem anunciar o Evangelho, temos o dom da fé, que nos esclarece acerca da verdade, e ainda vamos endurecer o coração e não acreditar? Se alguém assim pensar ou agir, sofrerá mais duro juízo. É isso que nós estamos tentando aqui alertar. Se aqueles não foram poupados, muito menos esses, com tanto recurso que tem para obedecer e acreditar. Ok? Então, Jesus proveu uma mensagem superior. Segunda parte, Jesus proveu um descanso superior. Nós vamos fazer aqui a analogia, né, da missão de Josué, a missão do Senhor Jesus. E vamos ver aqui, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Vamos ver aqui o efeito poderoso da palavra de Deus. Vamos lá, primeira parte, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Subsídio teológico. Assim como muitos no passado não creram na promessa de entrar em Canaã, os hebreus desta época em que foi escrita a carta não estavam crendo também na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos aqui o versículo 2 da leitura bíblica em classe, trata da incredulidade do povo do Antigo Testamento e também da incredulidade dos destinatários do escritor aos Hebreus. Versículo 2 diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O ponto de destaque aqui que o escritor ele alenca é a incredulidade. No mundo antigo, quando Josué anunciou que a terra era boa, que o Senhor ia entregar os inimigos nas mãos deles, que Josué e Caleb estavam ali amistosos, animados, confiantes, os 12 espias voltaram, 10 voltaram murmurando. E muita gente seguiu a murmuração dos 10 e não acreditaram que era uma terra que o Senhor entregaria. Não creram na mensagem, não creram na promessa e automaticamente demonstraram grande incredulidade. E por ter essa incredulidade, acabaram muitos ficando de fora, não entrando na terra prometida. Aí o escritor aos Hebreus diz, olha, aqueles, a palavra foi anunciada, foi pregada e não aproveitou porque eles não creram, foram incrédulos. Ele está tentando mostrar aos irmãos hebreus da sua época que eles precisavam confiar na mensagem do Senhor Jesus. Porque se eles, do contrário, duvidassem, eles também automaticamente, não era uma terra geográfica de descanso que estava em jogo ali, que estava em questão ali. Não era uma terra geográfica. Simplesmente quando se duvida e não acredita, já fica de fora do descanso eterno de Deus. A justiça do reino de Deus detecta a incredulidade e essa pessoa já fica impedida de estar junto àqueles que vão habitar no descanso eterno do reino de Deus. Imediatamente. Duvidou, foi incrédulo, a justiça já deixa essa pessoa de fora. E os escritores hebreus vêm alertando quanto a isso. Aplicação: jamais se deve duvidar de Jesus e do seu evangelho. Então, hoje, nós temos aí os líderes que Deus levanta, o evangelho do Senhor Jesus sendo ensinado de forma coerente, de forma santa, muitos homens de Deus levantados por Deus, ensinando a santa palavra do Senhor Jesus. Nós temos que confiar nas promessas do Senhor Jesus, não abandonar o seu evangelho, não virar as costas para o evangelho de Jesus, não virar as costas para o Senhor Jesus. Muitas pessoas estão deixando de acreditar em Jesus. Está crescendo o número de pessoas que estão deixando
de servir ao Senhor Jesus. Estão saindo da igreja, estão blasfemando contra o Senhor, estão deixando o evangelho de lado, porque começam a duvidar, começam a entrar questionamentos, começa a vir a incredulidade. E essas pessoas, o evangelho já adverte, ficarão de fora do descanso eterno. Nós queremos que isso aconteça? Não, em hipótese alguma. Nós estamos orientando para que ninguém duvide do Senhor Jesus e o abandone. Então fica aqui o alerta no primeiro tópico. O segundo tópico, uma mensagem que se fundamenta na obediência. A mensagem só vai ter efeito proveitoso para atitudes que agradam a Deus se o ouvinte obedecer. Se não obedecer, do contrário, a pessoa não terá e não receberá o efeito benéfico da mensagem do Evangelho. Aqui, subsídio teológico, não só duvidaram, mas também não obedeceram ao chamado. Teve 2,5 tribos que não quiseram passar o Jordão, que foi a tribo de Gade e a tribo de Rubem. Os hebreus, da época do escritor aos hebreus, além de estarem incrédulos, duvidando, eles não queriam obedecer. Eles faziam com que o sentimento de incredulidade se exteriorizasse por atitudes insubordinadas. E é o que acontece. O tópico vem dizendo aqui que primeiro a pessoa duvida, depois em seguida ela exterioriza a desobediência. E é o que estava acontecendo lá na época de Josué. As pessoas duvidaram, não, mas essa terra prometida tem muitos gigantes lá, tem muitos guerreiros lá, Jericó é fortificada. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje as ruínas lá em Jericó. Realmente, é a cidade mais fortificada do mundo antigo. Foi a primeira, a mais antiga a ser fortificada do mundo antigo. E realmente, com certeza, colocou uma certa insegurança nas pessoas. Mas não era para tanto, eles deveriam confiar que o Senhor iria dar vitória. Era o Espírito que estava em Josué e Calebe. Mas eles duvidaram, não, mas isso é perigoso, e não só duvidaram, desobedeceram. De que forma? Disseram para Josué, não, as nossas tribos não vai passar o Jordão. Eles tiveram uma atitude, isso não ficou só no âmbito moral, do sentimento, se exteriorizou para um comportamento velado, claro, aberto de desobediência, e não passaram o Jordão. Aí o escritor aos Hebreus vem dizendo, olha, vocês não sejam pessoas de coração duro, porque aqueles que endurecem o coração, eles vão automaticamente entrar no caminho da desobediência. Versículo 6, visto que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. A desobediência foi a consequência da incredulidade. Primeiro vem a incredulidade. E aí, em segundo lugar, essa incredulidade se exterioriza por uma atitude de desobediência. Então, o escritor aos Hebreus estava tentando mostrar que, olha, vocês, além de estarem incrédulos, alguns desacreditando, estão com atitudes nítidas de desobediência, insubordinados. Com certeza, naquela época, tinha os líderes, os presbíteros que eram empossados para atender as famílias, para lhe coordenar a obediência ao Senhor, os cultos ao Senhor Jesus, na época da igreja primitiva. Eu estou falando aqui no século VII, aliás, na década de 60, pode-se dizer na década de 70 depois de Cristo. Nesta época, haviam vários líderes que eram nomeados pelos apóstolos. Com certeza, esses líderes estavam presenciando muitas atitudes insubordinadas de desobediência. E o escritor aos Hebreus diz, olha, vocês não sejam desobedientes. Porque aquele que duvidar e tiver atitude de insubordinação e desobediência, ficará de fora do repouso do Senhor. Não vai entrar. Naquela época, a atitude de desobediência era desrespeitar os líderes, desrespeitar a mensagem, abandonar a comunhão com a igreja, abandonar o convívio e a frequência à casa do Senhor.
e se voltar para as práticas pecaminosas. Então, nitidamente estava tendo atos de desobediência. E não é que isso a gente tem visto muito com frequência nos dias de hoje? Pessoas que, além de não acreditarem que a direção de Deus foi dada para aqueles líderes, para os líderes atuais, muitos homens de Deus que existem hoje, além de não crer na direção de Deus por meio desses líderes, eles se tornam insubordinados. Não frequento mais a igreja, não respeito mais os líderes, não respeito mais a palavra de Deus, viro as costas para o Senhor e se voltam para as práticas carnais, para os vícios, para as práticas pecaminosas, para o retorno ao convívio entre os ímpios, aos escarnecedores, e isso é prática nítida de desobediência. Advirto os irmãos domingo na escola dominical, todos que estiverem em práticas nítidas de desobediência, aonde não obedece a palavra, não obedece os homens de Deus, viram as costas e se voltam ao pecado, as pessoas que assim fazem não entrarão no repouso do Senhor. Não somos nós que não queremos isso, pelo contrário, nós queremos que as pessoas permaneçam na obediência, permaneçam crendo, permaneçam dentro da promessa, dentro do repouso do Senhor. Mas é a palavra que está advertindo. Os incrédulos, desobedientes, ficarão de fora do repouso do Senhor. Ok? Vamos para frente. Tópico 3. Uma mensagem que conduz à contrição. Deus estava guiando o povo por meio de seus líderes. Lá no Antigo Testamento, primeiramente Moisés, em seguida Josué. E agora, no Novo Testamento, apareceu o Senhor Jesus, os apóstolos, os presbíteros da época, os pastores. E hoje nós temos os líderes que Deus levanta. Lá em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, doutores, mestres. E assim o Senhor Jesus tem levantado homens de Deus para guiar o seu povo. Uma mensagem que conduz à contrição. Quando o escritor aos Hebreus escreve, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, o autor usa, eu faço questão de mencionar aqui, ele usa um termo que no grego é skleirino, que deu origem à palavra esclerose, né, ou esclerosado, que significa endurecido. A palavra do Evangelho, quando a pessoa abre o coração, faz com que a pessoa compreenda a mensagem, ela fica com o coração contrito, de maneira que é fácil para ela obedecer e acatar. Mas tem que abrir, tem que acreditar. O que o escritor aos Hebreus está tentando dizer? Quando a pessoa não acredita, o coração vai ficar endurecido. Ele usa que não endureçais. Abra o coração. Abra o coração, pois a mensagem conduz a uma contrição. Todos os que dão ouvidos à palavra do Senhor sem duvidar, serão convencidos por essa palavra, de maneira que será fácil para praticar a obediência. Abriu o coração, ele é convencido a praticar a vontade do Senhor com prazer. Eis aqui um mistério, igreja. O escritor aos Hebreus menciona e pede, não endureça o coração. Lá no versículo 7, a parte B, ele usa o termo aqui, esclerinou, que deu origem à palavra esclerose, que significa endurecido, enrijecido. Então ele pede para não endurecer. Os hebreus do passado não se sujeitaram, não foram humildes, aceitando a mensagem dos líderes que Deus havia levantado. Não seguiram a Jesus na época que o escritor escreveu, e também na época de Josué não seguiram a Josué. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas pensam que estão apenas contrariando um homem que, na visão deles, é uma pessoa que promove dúvidas no seu discurso. E eles pensam, não sou obrigado a concordar com esse homem. E acham apenas que estão discordando de um homem. Mas não sabem essas pessoas que se discordar de um homem que Deus levantou e que tem a direção de Deus, essas pessoas estão contrariando o próprio Deus. Na época de Josué, eles pensavam estar contrariando Josué. Não, nós não somos obrigados a concordar contigo, Josué. Não somos obrigados.
O teu ponto de vista é duvidoso. Eles achavam que não estava fazendo nada grave. Mas nós vemos pelo contexto bíblico que eles estavam contrariando o próprio Senhor Jeová. O escritor aos Hebreus estava vendo as pessoas dizendo, não, mas Jesus é duvidoso. Ele morreu na cruz, estava voltando para o judaísmo. Eles achavam assim que estavam apenas contrariando um certo Jesus que estavam pregando. E pensavam que não estavam entristecendo a Deus, mas estavam negando diretamente a Deus. O que eu estou querendo falar com isso? Hoje, tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou obedecer esse homem aí, esse líder aí, eu não vou obedecer ele. Porque o ponto de vista dele é duvidoso. E essa pessoa não sabe que ela está contrariando o próprio Senhor Jesus, que levantou aquele líder, que levantou aquele homem para ensinar o seu povo. Então nós temos que tomar muito cuidado. O coração duro faz com que as pessoas desobedeçam nitidamente os líderes que Deus levanta. E era o que estava acontecendo aqui. A mensagem ela conduz à contrição. Fica fácil para obedecer a Deus com prazer quando aceita a palavra com facilidade. Agora, endurecer o coração, a pessoa ela vai ficar duvidosa, enrijecida, e ela vai contrariar os líderes de Deus e automaticamente estará contrariando o próprio Deus. Então Deus não vai ferir esse princípio nunca. Os princípios de Deus são imutáveis, aprenda isso. Como assim, irmão Rodrigo? Deus jamais vai quebrar esse princípio. Qual princípio? Liderar o seu povo por meio de líderes que ele levanta. Nunca esqueça isso. Se nós não demonstrarmos submissão aos líderes aqui na terra, como iremos mostrar e provar nossa submissão a um Deus que a gente não enxerga? Uma das maneiras de Deus perceber a obediência dos seus filhos, para com ele, é medindo o nível da obediência que se tem aos líderes aqui na terra. Então, é de suma importância crer na mensagem dos homens de Deus, não endurecer o coração, para que não venhamos aí cair no erro dos irmãos do tempo de Josué e dos hebreus do tempo do escritor dessa carta, aqui no século, na década de 70 depois de Cristo. Eu digo década de 70, irmãos, a epístola aos hebreus foi escrita aproximadamente em 68, 67, mas passou de 60, já é a contagem da década de 70. Então, 60 anos já foi. Então, no ano 61, já é a década 70. Tá? Então, não vão se confundir aí quando eu falar década 70 depois de Cristo, não significa que a epístola foi escrita no ano 70. A partir de 60, já é a década de 70, ok? Só para não confundir os irmãos. Vamos para frente? Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Então, essa primeira parte da lição, Jesus proveu uma mensagem superior. A mensagem do Senhor, ela deve ser recebida com fé, ela deve ser fundamentada com a obediência e ela deve ser ouvida com o coração aberto, sem endurecer o coração. Tá? Porque é o que a primeira parte da lição diz aqui. Os irmãos lá do passado, no tempo de Josué, não tiveram fé, não creram, desobedeceram, tiveram uma prática velada de insubmissão e ainda estavam com o coração duro. E isso tudo estava sendo visto novamente pelos escritores hebreus na década de 70 depois de Cristo. E nós estamos vendo hoje, no século XXI, pós-modernidade, muitas pessoas que não têm fé na mensagem, que são desobedientes abertamente e que estão com o coração duro. Então, fica aí o alerta. Vamos ter fé, vamos ser obedientes e vamos ter o coração aberto para obedecer o Evangelho. Segunda parte, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Primeiro tópico, um descanso total. O grande plano de Deus, subsídio teológico, o grande plano de Deus não era apenas um descanso terreno, mas um descanso eterno. Hoje, com a iluminação do Espírito Santo, pela habitação dele em nós, fica muito mais nítido para compreender os propósitos espirituais do reino de Deus. Nós sabemos que na época de Josué, eles não tinham discernimento das coisas espirituais. Eles não eram espirituais. Eles precisavam ver para crer. A obediência não era misturada com fé. Eles não eram espirituais. Então, foi mais difícil. Mas, aquela missão de introduzir o povo
na Terra Prometida apontava para um propósito futuro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que foram escritas no passado, para o nosso ensino foi escrito. E ainda as coisas do passado eram sombras das coisas futuras. Então a entrada do povo em Canaã, na época de Josué, era uma mensagem profética, mostrando o perfeito plano de Deus para o seu povo no futuro, de levá-los a um descanso eterno. Então está bem claro para nós isso hoje. Mas nós devemos saber que o Senhor Jesus, e mais ninguém, é que garante esse descanso total. Na época dos irmãos aqui, destinatários do escritor aos Hebreus, eles já tinham ouvido falar, já tinham ciência que era Jesus, começaram a duvidar e voltar para as práticas cerimoniais da lei, e alguns, até no mundo antigo, não só os hebreus, que eram judeus, que tinham saído do judaísmo, se convertido ao cristianismo e estavam voltando para o judaísmo. Vários gentios também, muitos deixaram Jesus e voltaram às práticas pagãs. O apóstolo Paulo até questiona muitos que tão facilmente haviam caído da graça, voltando aos ídolos. Então tem muita gente que recua. E fica o alerta para nós aqui, para jamais recuarmos. Esse descanso já estava à disposição, o escritor aos Hebreus tenta mostrar, que esse descanso já estava à disposição dos que acreditassem em Jesus Cristo. Na visão do escritor aos Hebreus, basta acreditar em Jesus e servi-lo, e automaticamente essa pessoa está inserida no descanso eterno do reino de Deus. Aleluia! Aqui a lição traz aqui um descanso que o escritor aos Hebreus menciona, porque em certo lugar, aqui no versículo 4, em certo lugar, disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no dia 7º. Até tem gente que até hoje não entendeu o mandamento do 7º dia. Existe o sábado institucional, que é um descanso que o corpo precisa, a terra precisa, e para que a gente possa não só receber esse descanso, mas também servir a Deus melhor em um dia da semana. Então é o sábado institucional. Tá? Não precisa ser o sábado, contanto que seja um dia da semana a pessoa pare e sirva ao Senhor. Porém, quando a Bíblia diz que Deus santificou o sábado, ela tem um cunho profético. O sábado fala da vida eterna. Lá o 7º dia, quando foi escrito em Gênesis por Moisés, Deus descansou no 7º dia. Esse 7º dia ali na linguagem espiritual da Bíblia, porque a Bíblia tem a sua linguagem espiritual, lá em Romanos 7,14, Paulo disse: bem sabemos que a lei é espiritual. Então, o 7º dia ali de Gênesis fala da eternidade, o fim de todas as coisas. O fim, a conclusão da obra de Deus, a salvação dos justos e a eternidade dos santos junto com Deus. Então, o 7º dia trata da eternidade. Por isso que era, visto que os judeus da época, os hebreus da época de Moisés, não tinham fé misturada com obediência, precisavam ver para crer, Deus então disse: olha, vocês guardem esse dia perpetuamente, que é o descanso santo do Senhor. Então eles tinham que receber essa lei para guardar mesmo. Eles não entendiam o significado do repouso, do dia 7º. O dia 7º é profético. O dia 7º fala da eternidade, do findar de todas as coisas, da conclusão da obra redentora do Senhor, da alegria eterna dos santos com Deus na glória. Isso é o dia 7º. Mas, como eles não tinham discernimento espiritual, então Deus deu uma lei. Guarde esse dia, pare nesse dia e observe perpetuamente, não mude isso. Agora, com a época da graça, com a iluminação do dom da fé, a habitação do Espírito, nós sabemos que o descanso fala da eternidade. E o próprio descanso é o Senhor Jesus. Então não há necessidade de atribuir salvação à guarda de um dia, como muitos fazem por aí. Só vai ser salvo se guardar o sábado, senão não vai ser salvo. Não. O sábado é espiritual, o sábado fala do Senhor Jesus, do descanso eterno, nosso descanso. É tanto que o escritor aos Hebreus diz: olha, aquele que crê já entra no repouso, já entra no descanso.
Então, esse dia aqui fala da conclusão da obra redentora do Senhor. Aí ele diz assim, ó, visto que resta que alguns, o versículo 4, versículo 5, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então note que o descanso do Senhor lá do dia 7º do Gênesis é o repouso da vida eterna. Que ele fala aqui, ó, em outro lugar, que nessa época aqui não havia capítulo nem versículo, né? Então ele mencionava assim, capítulo e versículo na Bíblia só foi colocado a partir do ano de 1555 depois de Cristo. Se alguém não sabe, tá? Antes de 1555 não tinha capítulo, não tinha versículo. Então eles mencionavam, em certo lugar está escrito, ok? Então aqui, ó, e outra vez, neste lugar não entrarão no meu repouso, visto que resta que alguns entrem no repouso, ou entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, ó, versículo 7, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois de Josué, como está dito, hoje, se ouvirdes a voz, sua voz, não endureçais vosso coração. Aí aqui no versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, fica claro que o 7º dia trata da eternidade, do descanso eterno. Tá? Então, quem está em Cristo, por isso que Jesus disse, eu sou Senhor do sábado. Ele está querendo dizer, não atribuo salvação à guarda de um dia. Eu sou o Senhor do sábado. E, na verdade, o repouso eterno é Cristo. A salvação está em Cristo, não na observância de um dia. Ok? Então, aqui, o tópico 2. Primeiro, um descanso total. E agora, o tópico 2. Um descanso real. Então, esse descanso total está em Cristo. A pessoa do Senhor Jesus, aquele que crê, automaticamente já é inserido no Senhor Jesus para o seu descanso. E na verdade a gente já descansa. Porque o Senhor Jesus, esse é o mistério, quando Jesus diz assim, ó, eu vos deixo a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Essa paz que nós recebemos, que é a certeza de vida eterna, que é a certeza de descanso eterno, Paulo diz que ela excede todo o entendimento. E nós sabemos que a palavra paz, shalom, significa completo bem-estar espiritual e físico. E nós sabemos, principalmente espiritualmente, quem aceita Jesus, nós sabemos que a eternidade está garantida para quem crê e serve ao Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, ó Timóteo, tome posse, homem, da vida eterna. Quem crê em Jesus já é eterno. Então essa paz já é a convicção dentro de nós, de que estamos já no repouso, já temos a eternidade garantida. Aleluia! Tópico 2. Um descanso real. Então, primeiro, um descanso total. Quem crê em Jesus já está garantido para o descanso total. E um descanso real. Olha só. Em Jesus está o descanso verdadeiro. O descanso real está em Jesus. Fora da pessoa do Senhor Jesus, não há descanso. Qualquer outro nome debaixo da terra que tenha feito qualquer outro tipo de promessa, não é verdadeiro, ou não é verdadeira a promessa. Só em Jesus existe um descanso real. Os hebreus entraram na terra, aliás, os hebreus entraram na terra, mas não tinham paz na alma. Agora, quem aceita Jesus não precisa necessariamente entrar em terra nenhuma, mas já recebe paz na sua alma de descanso eterno. Lembra os hebreus lá quando Josué entrou em Canaã, que eles entraram em Canaã? Eles entraram em Canaã, na terra prometida, e não receberam descanso. Muitas pessoas continuaram atribuladas, continuaram angustiadas, continuaram lutando, morrendo, guerreando, sendo roubadas, sendo injustiçadas. E, infelizmente, aquilo não proporcionava paz espiritual. Agora, em Jesus é diferente. Aquele que crê no Senhor Jesus não precisa herdar terra nenhuma nesse mundo, mas aceitou Jesus, já é cheio de uma paz que excede todo o entendimento, e ele fica descansado no Senhor com a certeza de vida eterna, com a certeza de que é eterno, com a certeza de que ainda que morra, viverá.
Eu falei isso ontem numa cerimônia fúnebre aqui na minha cidade, que essa é a esperança da igreja. Nós cantamos nas cerimônias fúnebres porque sabemos que as pessoas que passaram por aqui e creram no Senhor Jesus estão agora no paraíso com o Senhor Jesus. Porque sabemos que, ainda que morram, viverão, porque creem no Senhor Jesus. Então, é um descanso real. Tá? Os hebreus da época de Josué entraram na terra prometida e não tinham descanso. Agora hoje, quem crê no Senhor Jesus já recebe a paz que excede todo entendimento e certeza de vida eterna. E descansa e é feliz. Ponto 3, um descanso eterno. O escritor o escritor tenta passar a certeza de um amanhã feliz, independente da morte. Nessa época aqui, os romanos estavam dominando o mundo e havia muita injustiça, muita perseguição, muita escravidão. Os judeus eram escravos, a maioria dos judeus eram escravos. Então não tinha paz social, não tinha paz social. Então a mensagem do evangelho trazia muito conforto, trazia muita paz. E o escritor aos Hebreus tenta passar para eles a certeza de um amanhã feliz, independente da morte, independente se eles fossem escravos, independente se viessem a ser assassinados, eles tinham a certeza do descanso eterno. Note que ele diz aqui, no versículo 10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar, versículo 11, naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Esse repouso é Cristo. Mais à frente ele fala acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então, todo aquele que ouvia a mensagem do Evangelho nos dias desse escritor e acreditava no Senhor Jesus, ele já descansava, enchia o coração de paz e não temia nem a morte. Nós sabemos de relatos, leia os livros, os mártires do Coliseu. Os cristãos morriam cantando. Soldados romanos, ao verem os cristãos morrendo, cantando, sendo devorados por feras, sendo incendiados em estacas, almejavam alcançar a vida eterna, almejavam abraçar o Senhor Jesus do outro lado, na eternidade, e eles morriam cantando. Os soldados, muitos soldados, a história conta, que ficavam se perguntando, poxa, mas o que tem do outro lado que essas pessoas têm tanta convicção de ter o paraíso do outro lado, de encontrar o Jesus que é o Deus deles? É muito real isso. A história conta que teve soldados que pularam para morrer junto, porque eles também não aguentavam a tirania de Roma. E a convicção dos irmãos, a paz que eles sentiam morrendo, mas com a certeza de atravessar os portais e estar junto com Cristo eternamente, convencia até os soldados a pularem para morrer com eles, porque eles tinham paz na alma. Isso aqui fala de descanso eterno, quando aqueles que ouvem a mensagem do Senhor Jesus confiam, são inundados por essa certeza de descanso eterno. A parte 3 diz assim: Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Primeiro tópico, uma palavra viva. Os irmãos deveriam, subsídio teológico, deveriam confiar na mensagem, pois ela é viva. Por que o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz, porque a palavra de Deus é mais... Aliás, a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Começa dizendo assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ele diz isso? Preste atenção. Quando se dá crédito para a palavra de Deus, ela por si só traz todo o esclarecimento que proporciona paz. Quando a pessoa, com o coração aberto, acredita nessa palavra, essa palavra viva esclarece a verdade para a pessoa e isso proporciona paz.
O escritor aos Hebreus traz uma das maiores revelações do efeito vivo da palavra de Deus. Ele tenta dizer para os irmãos, é como se ele estivesse falando assim, vocês não se preocupem, vocês não vão ficar confusos, não vão ficar duvidosos, não vão ficar temerosos. A palavra de Deus é viva, simplesmente deem crédito a ela. Ela é viva, ela traz esclarecimento, ela traz conforto, ela traz esperança e ela traz confiança. Creiam nela, ela é viva. Aleluia! Fica aqui o grande exemplo para nós. Nos dias de hoje é a mesma palavra. Então somente ouça a palavra dando crédito a ela e confie no efeito benéfico que ela proporcionará ao teu coração, porque ela é viva, ela traz esclarecimento, ela traz a revelação da verdade e, contudo, deixa a pessoa feliz e confiante. Aleluia! Quando se dá crédito à palavra de Deus, ela esclarece e anima o coração daquele que ouve. Aleluia! Agora ele diz que a palavra é viva, mas também diz que a palavra é eficaz. O que significa isso? Primeiro ele diz, acreditem que ela é viva. Ela traz o esclarecimento que vocês precisam. Ela traz o consolo que vocês precisam. E agora ele diz, ela é eficaz. O que significa isso? A palavra produz uma conduta ideal que facilita o cristão obedecer ao Senhor Jesus. A palavra eficaz significa ela produz resultado. Vocês fiquem tranquilos, só acreditem na palavra de Deus. Ela é viva, vai esclarecer as verdades nos vossos corações e ela também é eficaz. Ela vai produzir em vocês o ânimo necessário para que vocês tenham atitudes que agrade a Deus. Tão somente confie na palavra. Ela é viva, esclarece. Ela é eficaz, ela vai produzir o ânimo para vocês agirem de maneira a agradar a Deus. Isso é muito confortante. Uma das maiores revelações acerca do efeito benéfico da palavra está aqui em Hebreus 4:12. Parece que eu vejo o escritor dizendo assim, deem crédito a ela é viva, ela vai esclarecer, ela vai trabalhar em vocês e ela vai produzir o efeito necessário, ela é eficaz. Vocês vão corresponder para obedecer ao Senhor. Então somente dei crédito a ela. E ainda diz aqui no tópico 3, uma palavra penetrante. Ele menciona, ela é penetrante. Aí, subsídio teológico, o que significa a palavra ser penetrante? Ela é poderosa para mudar o interior do ser humano. Somente a palavra de Deus tem poder para mudar o mais íntimo do interior do ser humano. É pena que o tempo não permite aqui, irmãos, eu dar uma explicação para os irmãos acerca do efeito que a palavra tem entre a divisão da alma e do espírito. O que é o espírito do homem, que é um alento vivo, que tem uma intenção sábia. O que é a alma do homem, que é o raciocínio momentâneo com os pensamentos da realidade. E a divisão entre a alma e o espírito, quando a palavra penetra ali. O efeito que ela faz, ela é apta para discernir os pensamentos, de maneira que a pessoa chega à conclusão que os seus pensamentos não agradam a Deus, e também ela é apta para fazer a pessoa entender a intenção do seu coração, que sempre foi servir a Deus. A intenção do nosso coração, que é o espírito, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do espírito do homem, que é o mais profundo do interior do homem. E quando ela fala do coração, fala do espírito. E aí o espírito do homem, quando vem, é dado por Deus, e vem para o corpo do homem, já no óvulo da mãe, esse espírito vem com uma intenção, a intenção de agradar a Deus. Só que com o passar dos tempos, a pessoa vai crescendo, e aí então a alma, com os pensamentos momentâneos, o raciocínio momentâneo, se envolvendo com as pecaminosidades desta vida, a alma se torna enferma, sufoca o espírito. E aí, infelizmente, a pessoa não consegue servir a Deus. Mas, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra penetra ali. O tempo não permite explicar esse efeito maravilhoso, mas somente ela é apta para fazer a pessoa discernir os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Existe uma voz no nosso espírito, irmãos.
Há uma voz no meu espírito. Sabe qual é a voz do meu espírito? É a voz da minha consciência. E é ali na voz da minha consciência, é na voz da tua consciência, que o Espírito Santo fala. Então, quando a palavra de Deus entra entre a divisão da alma e do espírito, faz com que a pessoa discirna todas as coisas e possa se voltar para Deus. Quando o escritor diz que ela é penetrante, ela é poderosa para mudar o interior do ser humano por completo. A intenção do coração se volta completamente para Deus, a vontade da alma e os pensamentos do raciocínio momentâneo se voltam para a palavra de Deus, e esse conjunto todo faz com que seja possível disciplinar o corpo para apresentar os membros em obediência a Deus. Mas tudo pelo poder da palavra. Aleluia! A nossa conclusão nos diz assim: a palavra-chave desta lição é descanso. Todos nós nos fatigamos na caminhada da vida. O problema, portanto, não é se cansar, mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada de fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequência da infidelidade, também da incredulidade e desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco, se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Nessa jornada temos como guia não um Moisés ou um Josué, mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição. Guarde bem esse ensinamento. O Senhor Jesus é maior do que Josué. Ele não trouxe apenas um descanso geográfico, mas ele consumou o descanso eterno. A mensagem dele é poderosa para mudar o interior do ser humano. Basta abrir o coração, confiar inteiramente na palavra do Senhor, porque ela é viva, ela esclarece, ela é eficaz, ela promove resultados de atitudes em nós e com certeza assim estaremos seguros, servindo ao Senhor Jesus, garantidos para a eternidade e o descanso com o Senhor. Eu convido você, domingo, a estar na igreja com todos os alunos para aprender a lição de número 4. Divulgue esse vídeo, deixa o teu ok e esteja seguro de estar no descanso que é o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.